Olá pessoal, eu sou o Sérgio Lipinski e venho aqui nessa parte 3 do curso trazer algumas questões relacionadas a prevenções que os importadores devem tomar para esses procedimentos de desembaraço aduaneiro. Então, é muito importante com que se faça uma classificação fiscal correta das mercadorias no desembaraço ali, quando vai se trazer as mercadorias, pois isso evita penalidades e agiliza em muito o despacho aduaneiro. As penalidades elas podem ser de até 30% e atrasar em vários meses esse desembaraço. Então, espero aqui nos próximos tópicos abordar aqui temas importantes que vão ser bastante práticos e vão contribuir aí para o empresariado conseguir melhorar o seu desempenho nas atividades. Bom, pessoal, nessa primeira parte, nesse tópico 1 aqui do nosso vídeo, do nosso terceiro vídeo, eu vou tratar de uma questão preventiva ao desembaraço aduaneiro, que é a questão relacionada à classificação fiscal das mercadorias, que é dada pelos importadores. Então, essa classificação fiscal ela é baseada em um código, digamos assim, que se chama que é baseado, no caso, no sistema harmonizado, que são 6 números, que ali está a especialidade da mercadoria, o seu enquadramento de quais são as matérias-primas com que ela é produzida e qual a sua destinação. Então, dentro desse sistema harmonizado, aqui no Mercosul, desde 95, os países aqui, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, eles utilizam a nomenclatura, o NCM, que é bastante comum a gente ver aí nas declarações de importação, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é uma flexibilização, digamos, do sistema harmonizado, mas é feito também com base no sistema harmonizado. Só que aí a nomenclatura comum do Mercosul ela tem 8 números. E aí ela tem uma especialidade a mais, assim, ela tem uma discriminação, uma especificidade maior um pouco das mercadorias. Então, dentro dessa classificação fiscal, muitas vezes a mercadoria ela é batizada lá no país de origem dela, né? De origem, no caso vem, por exemplo, muita mercadoria, hoje em dia é muito comum vir mercadorias da China. Então lá o exportador, ele coloca qual é a classificação fiscal que aquela determinada mercadoria tem. Muitas vezes aqui o importador, ele é até certo ponto induzido a erro e ele coloca a mesma classificação de lá. E aí, sob a ótica da Receita Federal, muitas vezes essa classificação colocada não é a correta. Então, o que se recomenda, como que a pessoa, que o importador vai minimizar ou afastar esse tipo de ocorrência? Ele pode afastar esse tipo de ocorrência buscando parâmetros de outros importadores. Se a mercadoria já é amplamente importada no mercado nacional, ele pode pegar como base, pode colar, digamos assim, de seus concorrentes, para ver se é uniforme aquela classificação dos concorrentes dele. Mas também não dá para confiar apenas nisso. O interessante é o quê? Fazer consultas na Receita Federal, que tem soluções de consulta disponíveis junto à Receita Federal, onde se disponibiliza uma infinidade, ou pelo menos para a maior parte das mercadorias que são importadas, se traz ali qual é o NCM, qual é o enquadramento, a classificação fiscal mais correta. Porque, claro, dentro do NCM, esse NCM ele serve para enquadrar a mercadoria dentro de uma classificação fiscal para que haja o recolhimento dos tributos. Então, determinada mercadoria que é lá de um NCM tal, ela é proposta a uma alíquota de imposto de importação X, a um ICMS Y e a outros também, PIS e COFINS com bases diferentes. Às vezes tem algumas outras mercadorias que têm isenção de imposto de importação. Então, muitas vezes, de um enquadramento de uma classificação para outra, muda muita coisa. Então, e a classificação incorreta, ela pode trazer um atraso muito grande no desembaraço aduaneiro, bem como ela pode gerar multas e tributos a serem pagos. As multas podem ser de até 30% da quantia
da mercadoria, né, do valor aduaneiro dela, o que pode muitas vezes, num mercado acirrado, inviabilizar o negócio. A importação ser feita, incide essa multa, acaba que perde-se a concorrência totalmente aqui no mercado nacional. Então é bastante importante se precaver, fazer um enquadramento correto da classificação fiscal para não correr esses riscos de demora no desembaraço, nem de pagamentos de multas, né? Bom, dando sequência a este curso, eu vou trazer aqui algumas vantagens de se fazer essa classificação correta das mercadorias. A principal delas, logicamente, é uma rapidez no desembaraço das mercadorias, pois se há alguma dúvida por parte da fiscalização em relação à classificação que foi atribuída a essa determinada mercadoria, acaba que há uma demora. A fiscalização notifica, faz uma exigência para que seja justificado o porquê que é aquele NCM, ou ela já indica qual é o que ela entende correto, e aí está instaurado o procedimento administrativo, e isso atrasa muitas vezes, em muitos dias e até meses, o desembaraço das mercadorias. Então, sem dúvidas, o principal benefício é agilizar esse desembaraço. Outra coisa que auxilia bastante é diminuir os custos, né? Porque acaba gerando menos custos de armazenagem e agiliza também, acaba trazendo uma maior lucratividade por diminuir os custos e por se conseguir entregar o quanto antes para o destinatário, porque muitas vezes as mercadorias elas são compradas, ela nem foi comprada ainda e o cliente aqui no mercado nacional já está solicitando, quando é que vai me entregar aquela mercadoria e tal. E aí acaba que a pessoa, ali, o importador, fica ansioso, fica aguardando aquela mercadoria para chegar no mercado nacional, e aí quando chega, surpresa, caiu lá em administração e vai ser feita essa análise da correta classificação. Isso aí traz esse prejuízo da demora, sem dúvida. E também, se há uma reclassificação da mercadoria, se essa classificação estava errada, acaba gerando o custo de multas. Essa multa ela pode ser de 1% ou ela pode ser de até 30%, conforme prevê o artigo 706, inciso 1, a linha A do Regulamento Aduaneiro. Claro, existem diversas penalidades, existe um capítulo, na verdade, no Regulamento Aduaneiro, prevendo assim, diversas penalidades em relação às classificações fiscais, o que daria com certeza um curso inteiro com mais de 5 vídeos. Então, o que eu vou abordar aqui com você seria só, em especial, essa multa de 30% que é incidente quando há equívoco na classificação fiscal. Então, quando a mercadoria ela é trazida sob uma classificação fiscal lá X e o entendimento da Receita Federal é outro, se há a necessidade de obtenção de licença de importação, porque as mercadorias, via de regra, algumas delas não precisam, pela sua especialidade, não precisam de licenças de importação. Licenças de importação diversas, né? Tanto de Inmetro, quanto de Ministério da Agricultura, Anvisa, dependendo de como se enquadrar essa mercadoria. Tem mercadorias que não precisam de licença de importação. Isso aí sempre se faz a pesquisa pelo NCM, lá no site, aí aparece, essa tem exigência. E tem algumas que são licenças automáticas também, né? Então, de qualquer forma, quando há a necessidade de licença de importação e a pessoa trouxe sem a licença de importação, importou-se com o NCM e tal, e aí estava errada essa classificação e não se tinha licença de importação. Aí a Receita Federal reclassificou para uma outra classificação fiscal e trouxe que precisaria da licença de importação. Então isso acaba gerando uma multa de 30%, que é essa multa prevista no artigo 706, inciso 1, a linha A do Regulamento Aduaneiro, que ela pode, com certeza, ser afastada judicialmente, desde que atacada da forma correta. Mas, em especial, se consegue afastar essa multa quando ela não altera o valor dos tributos incidentes sobre a operação. Se o NCM, tanto com a licença de importação quanto sem a licença de importação, não geraria acréscimo de tributos. Então, se consegue judicialmente afastar, já de forma bastante pacífica, né, se vem conseguindo afastar. E também quando, logicamente, a classificação não divergir substancialmente uma da outra. For uma coisa excusável, assim, de se classificar da forma errada.
Pessoal, encerramento aqui é esse vídeo 3, em que eu abordei aqui algumas questões relativas à classificação fiscal e, em específico, a uma penalidade que é aplicada quando há reclassificação fiscal. Eu, já introduzindo o nosso vídeo 4, convidando para ser assistido, a gente vai tratar de um tema que é que causa perda de cabelo de muitos dos empresários, que é a questão da pena de perdimento. E, quando ocorre, como a gente tentar afastá-la de alguma forma, seja na via judiciária ou na administrativa, e e demonstrar quais são as ilegalidades que existem nesses procedimentos de decreto da pena de perdimento, que consiste na pena de perder aquela mercadoria que foi trazida.